Muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado. Boa tarde a todos os presentes e aos que estão lá em casa por aderirem a esta sessão. Obrigado pelo convite que nos foi dirigido e desafio pela rede, pelo professor Nuno Estevão Ferreira, Estevão, por participar e contribuir um pouco para esta importante iniciativa da constituição de uma rede de arquivos de instituições religiosas, que penso que é uma iniciativa muito louvável e de grande interesse para o nível nacional e no qual, pronto, temos a honra de estar aqui a dar o nosso contributo e com algumas ideias que vamos lançar aqui em termos de desafios. A base do convite que nos lançaram é intitulado os Arquivos e os Desafios Digital. Portanto, no fundo, o título é a tecnologia no domínio público ao serviço da democratização do acesso digital aos arquivos definitivos de pequena e média dimensão dispersos no território. Penso que é também um pouco esta a essência desta futura rede, ou presente e futura, que tenta alcançar, e a nossa apresentação vai ser um bocadinho mais interativa entre nós os dois, e vamos tentar aqui tudo em torno desta questão que vem agora a seguir, que é: poderá a tecnologia democratizar o acesso digital à informação contida em papel em inúmeros arquivos definitivos de pequena e média dimensão e dispersos no território e tentar contribuir para transformar essa informação dispersa em quase inacessível e até esquecida e desconhecida em conhecimento do domínio público. Portanto, queremos massificar, no fundo, esta informação. Portanto, vamos começar com a experiência pessoal e profissional nos arquivos municipais, portanto é daí que trazemos o nosso conhecimento, e passo já a palavra ao Héler, que vai falar do seu caso. Obrigado, Ricardo. Respondendo à grande pergunta, uma pergunta extensa, enorme, talvez antes de ir direto, realmente o ideal é mostrar um pouco da experiência, da questão da transformação que ocorreu no arquivo municipal, não só em Livra das Meias, mas também em Albergaria. Realmente, aqui a questão se aplicar estas tecnologias, quando falamos em tecnologia, destas novas tecnologias, se há algum impacto que se consiga encontrar no arquivo municipal. Para começar, quando adotámos o software de gestão de arquivos definitivos, conseguimos ver que o público não só era aquele que já vinha ao arquivo, não é? Os investigadores do município de Albergaria Velha, algum nicho, não é? Mas aumentou não só para o cidadão comum. O cidadão comum não só da albergaria, mas também aquele que não se conseguia deslocar à albergaria, não só pelas questões de mobilidade, mas pessoas que viviam no Algarve ou que viviam no estrangeiro, agora tinham a oportunidade, imigrantes, tinham agora a oportunidade de conseguir consultar o que existia. E, naturalmente, que isto foca-se no ponto 2, que é, há de repente um aumento de consultas, já um gráfico que realmente começa a disparar a pique para cima. E, ou seja, o nosso trabalho continuava a ser o mesmo, mas a documentação passava a ser mais valorizada, mais consultada, mais conhecida. E, de certa forma, também nos preparou para algo que não estávamos à espera, que foi a questão do Covid-19, não é? Da pandemia, que ninguém estava a aguardar, sobretudo nós que trabalhamos aqui na função pública, dia a dia. De repente paramos que tem que começar a fechar portas aos edifícios. Mas nós não queríamos parar com o serviço. E então o que é que acontece? Graças a este software disponível online, nós podemos não só continuar a prestar os nossos serviços ao público, que na segurança da sua casa ou no outro local, conseguir consultar ou pedir para consultar os nossos fundos, mas também conseguimos manter alguns serviços a funcionar. Por exemplo, estou-me a lembrar do urbanismo, técnicos que tinham que estar em casa e para fazer os seus pareceres técnicos têm que consultar a documentação. Como é que consultam, por exemplo, licenciamentos de obras, processos de obras, sem o processo? Pronto, aqui entrou o arquivo. Nós não tínhamos toda a gente a trabalhar lá, mas tínhamos pessoas dedicadas à digitalização. Eles solicitavam, digitalizava-se e todo o procedimento ocorria e eles, então, os serviços não paravam. Aqui é uma demonstração de eficiência. Preservação dos originais. Falou a colega também do arquivo fotográfico municipal fotográfico de Lisboa, que realmente
nós estamos aqui num país que as pessoas gostam de mexer na documentação, mexer nas coisas, não é? Somos latinos. E isto é uma forma realmente de preservar os originais. Quanto mais consultam documentação digitalizada, menos há degradação. E, claro, visibilidade de serviço, que isto, tendo os objetos e os registros descritivos online, as pessoas começam a perceber também o que é que se faz no arquivo. Muitas vezes vem lá um edifício e até têm medo de entrar. Mas aqui, não, aqui, no cidadão comum, vamos ver o que é que eles têm, o que é que eles estão, realmente estão a trabalhar, fazem lá qualquer coisa. Olha, esta informação é interessante, vou fazer um trabalho sobre isto. Pronto, alastramos realmente, expandimos o nosso mercado, digamos assim, e com isto as pessoas também pensam, epá, tenho aqui fotografias fechadas na gaveta, se calhar, com esta visibilidade vou ceder ao arquivo, e com isto aumenta o número de doações, porque realmente as pessoas pensam assim, isto assim realmente vai ter alguma visibilidade, vai ter algum uso extra. E claro, com isto estamos também a expandir e a valorizar o nosso património e a história local. Em relação à tecnologia, às novas tecnologias como suporte às redes de arquivos. Ok, que tipo de contributo é que nós podemos fazer? O que é que as tecnologias fazem? Para já forçar o fomento das boas práticas. Imaginemos um exemplo rápido, tem ali um formulário fechado a dizer o que é que tem que ser descrito naquele sítio e as pessoas começam a escrever todas da mesma maneira. Isto é só um exemplo, há outras situações. Criação das condições necessárias à adesão das redes e dos portais nacionais e internacionais de arquivos. Por exemplo, para aderirmos a algumas redes é necessário cumprir requisitos técnicos, por exemplo, e graças a determinado software podemos então também aderir a essa rede. Publicação online de instrumentos de descrição documental, portanto, instrumentos de pesquisa de arquivos históricos. Pronto, falámos há bocado. Incentivar outras formas de cooperação entre as diferentes entidades parceiras em ordem de capacitação técnica. Por exemplo, ajudar as pessoas como é que vão fazer esta determinada tarefa. Pronto, fazer essa contribuição. E o software, por exemplo, usar para... Como é que devemos usar este software? E essa entreajuda vai ajudar à cooperação. Isto se parecer que estamos aqui a coincidir com os objetivos gerais e específicos da RAIR, não é coincidência, realmente há assim um ponto comum. E finalmente, por que não, centralizar no futuro, se calhar o Ricardo vai falar isso mais tarde, num portal agregador de informação da própria rede de arquivos. Então, portanto, nós como utilizadores dizem-nos que existem muitos casos de Atom a utilizar a Heller, não é? E mas porquê é que tantas instituições o usam, não é? Para arquivos definitivos. É uma boa pergunta. Porquê é que tanta gente gosta de usar o Atom? Porquê é que tanta gente usa o Atom? Não fui eu que criei este quadro, este é um quadro de 2015, temos vários pinos em todo o mundo, nos continentes todos, correto? São realmente mais de uma dezena de países a usar. A questão é porquê? Já vamos responder. É usado por universidades, museus, arquivos nacionais, regionais, locais. Só no Brasil, pelo menos 53 sites que estão reconhecidos, não é? E, por exemplo, quando estive a fazer a apresentação do Atom em Lisboa, na Fundação Mais Soares, tinha dito que eram 12 sites portugueses que usavam. Hoje, riscado, são 18. Portanto, aqui está-se a crescer, não só em conhecimento, mas a crescer. Isto é um software em expansão. Isto é em 2015, agora será muito mais. Então, como é que isto começou? Começou com o Conselho Internacional de Arquivos e a Artefactual. A Artefactual é a empresa que estava a desenvolver o Qubit, que já vamos ver, e o Conselho, o ICA, o CIA, estava no seu plano, que é uma organização não governamental que pretende realmente promover os arquivos. Um dos objetivos realmente é a harmonização, a normalização. E eles criaram, por exemplo, 4 normas que nós vemos aqui: o SDH para entidades detentoras, o ISDF para as funções, subfunções e atividades, o ISAR-CPF para o registro de autoridade e a ISAD-G para as inscrições. E realmente combinaram com o Artefactual patrocinar e criar o ICA-ATOM, ou seja, o Conselho Internacional de Arquivos, Acesso à Memória, é o título completo do software. Um dos requisitos era realmente cumprir estas normas todas do ICA, ou da CIA. E isto continuou mais ou menos até 2012, e a partir de 2012 houve um rebranding para Atom, ou seja, foi continuar na filosofia anterior e, patrocinados também por universidades e pelo Arquivo Nacional do Canadá, continuar com a versão 2.0 do Atom. Ok, portanto, esta história, portanto, é uma história de sucesso,
não só pela a adoção da normalização e das normas internacionais, mas também pela sua democratização, como vimos, um conjunto vasto de utilizadores. Basicamente, ela é baseada numa licença de software livre, mas do qual, no fundo, transforma, e essa é uma das outras grandes objetivos da ICA, era tentar chegar estas ferramentas digitais aos pontos, aos arquivos mais remotos que existam, sem ter os custos pesados de licenciamento e custos de recursos informáticos que normalmente estas tecnologias obrigam. Portanto, é uma solução não só baseada em software livre de código aberto, que já vou referir e descrever mais à frente, mas também baseada na internet, web-based, ou seja, um interface totalmente baseado na internet e depois multilingue e multi-repositório, que já vou detalhar. Pronto, em termos de conceitos de software livre, é a nossa também missão tentar desmistificar alguns conceitos que existem por detrás do que é software e o que é software livre em concreto. Portanto, a primeira questão é que existem deveres e direitos nas licenças, deste caso em particular do Atom, que é uma licença GNU AGPL 3, versão 3, que depois podemos consultar, já mais à frente detalhar. Pronto, basicamente, o primeiro mito que temos que retirar daqui é que o software livre não é grátis. Ele foi financiado, neste caso do Atom, por exemplo, é sempre financiado inicialmente, foi financiado pela ICA, o seu desenvolvimento foi pago e continua a ser pago por entidades que suportam o desenvolvimento e o acrescento de novas funcionalidades. Portanto, muitas vezes até oriundos de entidades públicas, mas também privadas, de muitos países, portanto, aqui em particular o Canadá, que foi um dos iniciais. O software livre, basicamente, é um software distribuído pelo autor com licença de software livre. Portanto, ele vem agarrado a uma licença. Quando nós descarregamos, gratuitamente, não é? E livremente descarregamos o software, ele tem uma licença associada e nós estamos a aceitar essas licenças. Essa licença dá 4 liberdades essenciais, que são as bases do software livre. É o direito de executar para qualquer fim, o de estudar e adaptar, o de redistribuir cópias e o de distribuir cópias com versões modificadas. Existe aqui um conceito mais, tem um pouco a ver também com os deveres e a garantia de que este software continua livre para no futuro, que é o conceito de copyleft, que pretende que a licença, que as alterações e os melhoramentos que venham a ser desenvolvidos com base neste software e no código que é disponibilizado também tem que ser a mesma licença. Portanto, tem que manter a licença livre de origem. A outra em questão, o AFER, o GPL, que é outra condição específica para este software, como eu disse, é software web-based, ou seja, de internet, que corre num servidor, dá direito ao código, o de acesso ao código, aos utilizadores que acedem através da internet. Portanto, isto é muito importante porque transforma um pouco ou desbloqueia aquelas situações em que o software é instalado no servidor e depois ninguém tem acesso ao código. Pronto, isto resumindo, ao instalar o software livre, estamos a assumir também e a comprometer-nos com o cumprimento dessa licença, que é muito importante. Como eu referi, as 4 liberdades são aqui descritas e as 2 condições muito particulares e importantes aqui também para o sucesso do software livre Atom, é a sua permanência como livre para todo sempre, digamos assim, e de domínio público, é que, portanto, a licença de melhoramentos, qualquer alteração que nós façamos ao código tem que ser também de software livre e o acesso tem que ser disponibilizado a todos, ao código tem que ser disponibilizado a todos os seus utilizadores, sejam eles locais ou na internet. Pronto, existem especificamente vantagens reconhecidas ao software livre em geral, são inúmeras, já falámos sem custos de licenciamento, partilhável, adaptável, auditável, seguro. É importante aqui também a questão da segurança. Muitas vezes estes softwares, uma vez que o código é aberto, é mais seguro, é um outro mito que normalmente ocorre nestas questões. Fomenta também a liberdade e a partilha de conhecimento, a cidadania, a legalidade, a independência e também assegura
a independência dos fornecedores. Isto é uma questão particularmente importante na administração pública, muitas vezes é refém das licenças de software proprietário, que depois não conseguem mudar facilmente de fornecedor, mesmo que ele não esteja a cumprir com as suas requisitos e não esteja a responder às suas necessidades. E, portanto, mantém-se, devido à dificuldade de migração para outras soluções, acabam por ficar reféns do fornecedor de solução. Portanto, aqui não, uma vez que o software livre pode ser adaptado por qualquer outro fornecedor e qualquer outra instituição ou outra pessoa, portanto é possível essa liberdade. Também promove a cultura de comunidades, nós somos um caso desses, não é? Portanto, mais um grupo de utilizadores juntou-se, é isso que se pretende, e as redes de arquivos idem. Portanto, também é essa a cultura de comunidade, de partilha de conhecimento de aperfeiçoamento e de capacitação. Por fim, a consciência, que também acho que é muito importante, termos a consciência e o respeito do cumprimento das leis do software livre. Primeiro porque o software livre parte de uma generosidade do próprio autor, que diz assim, não, eu partilho o meu código, mas também, obviamente, que esse autor está a dizer, eu partilho, mas que estou à espera que, quando contribuírem, também me deem e beneficiem disso, não é? Portanto, eu disponibilizo, mas também os vossos contributos também façam chegar a mim, portanto, uma questão até de respeito, própria generosidade com o autor, é importante ter essa consciência. E não só, para ter também que, se nós não só colhermos e não dermos nada, como na agricultura, não é? Não vamos, rapidamente secamos o terreno, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa. Portanto, nós temos de ter esse respeito, de maneira a que, se nós fizermos algum contributo de melhoramento ou de continuação, ou nem que seja um mero elencar um erro que está a ocorrer para a comunidade, só isso já contribui para o seu desenvolvimento. Essa é uma intenção. E passo. Sim. Em relação às vantagens específicas do Atom. Já falei de algumas, portanto vou saltar algumas, são imensas. Isto aqui só uma amostra. Essencialmente a pesquisa, autoridades, assuntos, localizações, gestão de ingressos, doadores, direitos, localidades geográficas, integração com objetos digitais, texto, imagens, registros sonoros, audiovisuais, georreferenciação nos objetos digitais, ingressos, doadores, direitos. Dá para fazer o harvesting através do protocolo APMH, dá para enviar dados para portais, cumpre os requisitos técnicos do BPA, conteúdo dentro dos documentos, multi-repositório que vai falar, permite estatísticas e, claro, vai melhorar a imagem da vossa instituição. Escalabilidade. É verdade. Às vezes pode haver entidades detentoras que tenham medo de iniciar com o Atom, porque será que este software consegue aguentar tantos registros? Pronto. Este é um pequeno exemplo. O Arquivo do Canadá é um arquivo nacional, portanto tem perto de 1 milhão de registros. O nosso arquivo municipal, por exemplo, o Arquivo Nacional da Austrália, a Universidade Nacional da Austrália, tem 239 mil descrições, já deve ter mais nesta altura. Isto é mais ou menos a dimensão de um arquivo digital cá em Portugal. Portanto, não há assim tantos arquivos com estas dimensões, mas sim, não há qualquer problema a nível de aguentar. E é versátil, é bonito, reparem. Temos aqui algumas amostras de vários átomos diferentes e reparem as roupas diferentes. A vantagem do open source que o Ricardo falou realmente é podermos vestir com um fato diferente e dar uma cara diferente de instituição para instituição e não estar sempre ali preso àquele padrão do que é vendido, digamos assim. Isto é um exemplo de integração de objetos digitais, daqui da Igreja Lusitana, também parte aqui do membro da RAI. E isto é um exemplo de pesquisa nos conteúdos de documentos. Não vou mostrar, mas se fizerem a pesquisa dia Natal em casa, podem ir ao site da Igreja Lusitana, de repente o site do Atom da colega Alexandra vai começar a disparar, e vão encontrar, por exemplo, estes documentos que vêm dia de Natal. Este é um exemplo. Importação e exportação, há aqui vários botões em que podem tirar registros ou adicionar. No caso de importação, existem modelos disponíveis no site da Artifactual para importação de ingressos, saída de documentos, registro de autoridades, entidades detentoras, localização física, também em EAD, em ACCPF e exportação também, porque falámos realmente que um dos problemas do vendor lock-in é realmente o aprisionamento tecnológico que dependemos do fornecedor.
Aqui no Atom não, por duas razões. Primeiro, porque não somos obrigados a ter aquele fornecedor. Se desistirmos do fornecedor, podemos ficar com o software na mesma. O software não vai embora. E outra vantagem é que realmente podemos exportar, se exportarmos o software, exportar os registros para serem importados e reutilizados. Até acesso direto à base de dados MySQL, se quiserem, ou até CSV, ou até formatos normalizados internacionais. E claro, se quiserem saber quantas pessoas consultam, podem usar os analytics da Google ou da Matom, que também é open source, ou fazer registro de atividade do utilizador. O Atom tem isso tudo e mais alguma coisa. Mas agora se calhar vou passar ao Ricardo para falar do apoio. Mas se calhar ainda mais importante das funcionalidades que são mais do que suficientes para, muitas vezes para os requisitos e para as implementações que nos pequenos arquivos e médios arquivos necessitamos, é a capacidade de acesso à ajuda. Nós temos comunidades de utilizadores, começando pela internacional, em que, obviamente em inglês, é um grupo do Google, do IKA, também ainda preserva o nome antigo, onde em normalmente 24, 48 horas conseguem uma resposta. Portanto, colocando uma dúvida, há sempre alguém que responde, principalmente as pessoas da Artfactual que fazem questão e fazem esse apoio. Portanto, se temos dúvidas, não há bloqueios. E temos uma resposta quase que superior a muitos fornecedores pagos, digamos, de suporte técnico. Obviamente também temos o nosso grupo, também temos uma lista de correio onde podem se inscrever e que, pronto, também damos o nosso apoio interno, muitas vezes pessoal, direto. As pessoas em Portugal têm um bocadinho vergonha, ou digamos assim, de intervir publicamente e de mandar para listas de correios, mas temos dado esse apoio através deste grupo, também é importante. Portanto, voltando agora um pouco à pergunta inicial, poderá esta tecnologia democratizar então o acesso às pequenas e transformar? Portanto, voltamos à questão basilar. Pronto, e indo agora de encontro mais e direcionando já para a rede de arquivos de instituições religiosas, portanto, nós temos, como vemos aqui, por isso também um potencial de dispersão de aderentes, não é? A nível de território. Portanto, esta rede terá todo o benefício de contar com um software que seja agregador. E nós trazemos aqui duas sugestões de funcionalidades que podem ajudar a agregar esta rede e a criar esta rede. A primeira é a questão do módulo ou da funcionalidade multi-repositório. Portanto, o Atom pode ter múltiplas entidades arquivísticas ou entidades detentoras para conter as suas descrições. Portanto, podem, numa única instância de Atom, podem agregar diversas entidades dispersas no território que não tenham capacidade de ir remotamente, como falei, é um software de web, podem interagir com o software, com contas específicas, etc. É um sistema de multi-repositório que quando portanto, é usado em redes, muitas vezes de arquivísticas de outros tipos de repositórios. E não poderia deixar de falar aqui do exemplo do Papir, de que, portanto, que são conhecedores e que, como se vê ali, já contém um conjunto de entidades repositórios numa única instalação do Atom. Pronto, é um exemplo prático que a rede conhece bem e que é uma possibilidade de utilização. Uma outra possibilidade e recomendação que trazemos aqui, e que é hoje em voga, a forma de criar redes, não só temos ali europeias, como nacionais, como o Portal Português dos Arquivos, a rede dos arquivos portugueses, que é a utilização de agregadores. Uma vez que o Atom usa protocolos standards não só de formatos, mas também de harvesting, ou seja, de comunicação e disseminação dos registros para agregadores. Temos ali alguns exemplos, que é o SECAN, que é usado, é a base dos dados abertos a nível europeu, de escritores dos dados abertos, portanto, ficheiros abertos. Temos também a indicação, a Omeka também faz, e também temos aqui um GeoNetwork, que é um agregador também, que é usado pela rede Inspire, ou seja, o Portugal Europeu
de sistemas de informação geográfica. Portanto, todos estes agregadores permitem, no fundo, agregar os descritores e recolher os descritores vindos de várias instituições ou várias instâncias, seja elas datam ou não, e que, desde que comuniquem com o protocolo standard. Pronto, este é um exemplo que eu vos queria aqui mostrar de agregador. É uma prova de conceito que nós temos feito até para os nossos casos de utilização de Atom a nível nacional, que usa o GeoNetwork como agregador desta informação. Como veem aqui, basta, portanto, dentro do protocolo, o uso do protocolo OAI-PMH e com os descritores transmitidos em Dublin Core, com os campos Dublin Core, é possível, como veem ali em baixo, agregar todos aqueles arquivos que estão hoje a disponibilizar informação ao público através do software Atom, e que eu vou tentar entrar aqui. Isto é o primeiro ecrã. Portanto, temos aqui uma forma interativa que eu vou já tentar mostrar aqui, a ver se conseguimos aceder. Ok. Portanto, isto é um motor interativo que está a funcionar na internet, portanto, é uma prova de conceito. Como veem já aqui, alguns, eu vou tirar aqui todos os registros que são no total, deixa-me mostrar aqui, portanto, destas entidades, destas instalações do Atom. Podemos aqui, por exemplo, depois filtrar ou por palavra ou por usando aqui filtros, tal e qual como fazemos no portal português do arquivo, fazer filtros, filtragem por palavras ou por tipologias. Neste caso, filtrei os arquivos, as descrições do arquivo da Igreja Lusitana, e posso, por exemplo, clicar um destes registros e tenho aqui agregado todo o repositório deste arquivo. Posso, inclusive, aceder diretamente ao documento digital que está a ser disponibilizado pelo Atom da Igreja Lusitana. Eu tenho que fechar aqui, peço desculpa. Pronto, poderemos, como podem ver, isto serve um pouco também para a uniformização, por exemplo, dos suportes que são descritos em todos estes arquivos. Portanto, como veem aqui, há aqui alguma variação. Temos também a possibilidade de fazer filtros por anos, filtrar dentro da própria ou em todos os registros esta informação, e pronto, é uma forma de nós, interativa, muito software livre também, GeoNetwork, instalação muito simples e que permite fazer esta interação. Vou fechar aqui, voltar aqui ao slide. Muito bem, e com isto voltamos à questão. Voltamos à questão. Devia ser respondida. Acho que sim. Sim, sim. Muito bem. Poderá então a tecnologia democratizar o acesso digital à informação contida em papel, os inúmeros arquivos definitivos de pequena e média dimensão dispersos no território, e contribuir para a transformação e para transformar essa valiosa informação em conhecimento e domínio público? Eu penso que sim. A resposta sim, assinalamos aqui a amarelo, sim, com software de domínio público. Obrigado.